Você viu esses últimos jogos ainda agora? Viu como eles eram simples e fáceis de jogar? Eles também foram muito fáceis de programar. Pra falar a verdade, qualquer coisa é bem simples se você souber a maneira certa de fazer. Para isso, nós precisamos entender o que é lógica de programação. Até porque computadores simplesmente não pensam, eles seguem uma série de comandos que nós chamamos de algoritmo e eles precisam ser comandados por alguém como eu ou como você mesmo. A lógica de programação ela é a base para quem quer aprender a programar. Cada linguagem possui funções diferentes, mas todas elas possuem o mesmo objetivo, que é chegar no seu ponto de interesse. Se você quer fazer alguma contabilidade, se você quer fazer alguma coisa se mover, desde que seja na sua linha de código, você consegue programar. Mesmo que seja em Python, em JavaScript ou mesmo no Scratch, que é a linguagem de programação que nós iremos apresentar nesse vídeo. O Scratch, ele na verdade é uma linguagem de programação desenvolvida pelo próprio MIT, justamente para quem está aprendendo a programar agora. Ele possui fontes intuitivas, imagens, blocos mais fáceis de montar uma função, porque todos eles já vêm basicamente pronto, então não é tão complexo quanto as outras linguagens. E o Scratch, ele é feito justamente não só para quem quer aprender a programar, mas também para quem tem interesse no público mais juvenil. Com isso, fica bem mais fácil mover blocos para conseguir construir as suas funções e desenvolver o seu próprio sistema, seja animando alguma peça, montando algum jogo, se divertindo da sua própria maneira. E nesse vídeo nós iremos abordar justamente uma maneira bem mais fácil de programar. Continua com a gente que daqui a pouco nós iremos apresentar. Olá, meu nome é Alan, e como meu colega Samuel já disse, hoje vamos trabalhar com Scratch. E eu vou estar guiando e ensinando vocês a como navegar e usar Scratch. Bom, eu vou estar ensinando os conceitos mais básicos aqui para a gente fazer um projeto bem simplesinho. Bom, primeiramente vamos no site do Scratch, né? scratch.meet.edu, e vamos aqui selecionar em criar ou create. Bom, para vocês provavelmente vai estar em inglês, então vamos aqui em idioma e selecionar o português brasileiro aqui nas configurações. Bom, aqui na tela principal vamos ir diretamente aqui para o código. Já vai estar aqui no código do ator. Código do ator, nessa aba aqui fantasias do ator e os sons do ator. Nessas três abas tudo pode ser editado e customizado, o seu bem querer. Que você pode mexer no bichinho, escolher o som que ele quer fazer. E é isso. Cada informação dessas três abas são exclusivamente do ator. No Scratch só temos um palco, que tem vários cenários. E eles compartilham o código e os sons tocados. Em um projeto de Scratch, a gente pode ter quantos atores e cenários nós quisermos. E também aqui nessa imagem aqui do gatinho com mais, podemos selecionar de uma livraria aqui de atores. Podemos criar nosso próprio ator e selecionar um próprio ator aqui do nosso computador se nós quisermos. Fazer um upload. E a mesma coisa com o cenário. Quando vemos essa fotinha com mais aqui, podemos fazer isso também. E selecionar um diferenciadinho aqui. Bom, vamos voltar aqui para a área de código do nosso ator. Temos várias opções de blocos aqui: movimento, aparência, som, eventos, controles, sensores, operadores, variáveis e meus blocos, que são nossos blocos customizados. E não vamos falar nem sobre ele e nem sobre as variáveis. Vamos direto aqui para o movimento. Aqui onde movimento é onde controlamos o movimento do nosso ator. Aqui podemos fazer ele dar 10 passos, girar 15 graus para a esquerda ou girar 15 graus para a direita. E aqui em aparência, onde podemos controlar as fantasias do nosso ator, os sons que ele faz e a mesma coisa do cenário. Podemos aqui mudar a fantasia para um número específico e também do cenário. Podemos controlar o tamanho dele, a cor, assim sucessivamente. Algumas alterações nos cenários e no ator. Bom, aqui nos sons, podemos com os blocos aqui
fazer ele tocar ou editar em som disponível para o nosso autor, que escolhemos naquele momento atrás. Aqui em eventos, nós podemos utilizar os nossos blocos para definir quando alguma coisa vai acontecer no projeto. Na opção aqui quando a tecla espaço for pressionada, se pegarmos aqui o som do miau, tá, aperta espaço, som do miau. No momento quando apertarmos espaço vai ter o som. Mesma coisa quando este ator for clicado. Quando o cenário mudar para isso, podemos executar como mude o volume para 100, quando o cenário mudar para tal cenário. E assim em diante. Aqui em controle, nós podemos selecionar o intervalo de tempo, que podemos ver aqui, espere 1 segundo ou mais. E também a quantidade de vezes que pode repetir um comando. Como repita 10 vezes o miau. E assim por diante. Os sensores, eles definem as condições que interagem diretamente com os blocos de controle. Como se estiver tocando no ponteiro do mouse, vai realizar uma ação. Tocou na cor azul, ele realiza outra. Distância até tal canto, realizar uma ação. E aqui em operadores, os operadores eles são operadores lógicos. Aqui nós vamos utilizar mais o i ou e o não. O i só vai permitir que alguma coisa vai acontecer quando ambas as condições estiverem ativas ao mesmo tempo. E o ou só vai permitir que algo aconteça quando qualquer uma de suas condições estiverem ativas. E não só vai permitir que alguma coisa aconteça quando a condição selecionada não estiver ativa. Bom, é isso que eu tenho para explicar. Estarei passando aí para o meu amigo Vitor. Bem, olá, meu nome é Vitor Cauã. Ainda agora, meu amigo Alan estava apresentando todos os básicos do Scratch aqui para vocês, mas agora eu vou botar a mão na massa e fazer um pequeno projetinho aqui com vocês. O que eu quero mostrar para vocês agora é como fazer um sistema de movimento simples, animações básicas, obstáculos para meio que impedir você de tentar chegar no seu objetivo. E, assim, um início e um fim, né? Bem, eu escolhi o melhor jeito que seria para mostrar isso seria por meio de um joguinho de labirinto. Começando primeiro pelo movimento. O que o Scratch disponibiliza aqui pra gente no início é o Mova 10 passos, e a gente vai ver aqui com o nosso bonequinho que tá na tela de ação, executando o bloco solitariamente, e a gente realmente vai mover 10 passos. Só que a gente não vai conseguir usar isso direito, por causa que é muito restritivo. O Mova 10 passos só vai funcionar para a direção que o personagem está apontando. Então, se ele estiver apontando para frente, ele move para frente. Agora, se ele apontar aqui para baixo, ele move para baixo. Para cima, move para cima. Entretanto. Então, se eu quiser fazer algum tipo de um sistema onde eu consiga mover diagonalmente na tela, eu não vou conseguir. Porque, né, eu vou precisar fazer algum negócio complexo para misturar direções e ângulos. Então, o que eu vou usar vai ser o plano cartesiano. A gente vai adicionar esses comandos aqui de adicione 10 a x, adicione 10 a y. O Scratch identifica o posicionamento do personagem por meio de um plano cartesiano, como eu já disse anteriormente. Então, adicionando 10 a x, você move para frente aqui, você move para a direita, subtraindo um número de x, ou seja, adicionando 10 negativo, o personagem vai mover para a esquerda. Adicionando y positivo, o personagem move para cima, adicionando y negativo, o personagem move para baixo. Agora a gente vai pegar alguns blocos de evento aqui para definir quando o personagem pode mover. Então, aqui. Tecla para direita, tecla para esquerda, cima, baixo. E agora, nosso personagem consegue mover no meio da tela. Mas, né? Agora a gente tem um sistema de movimento que é bem travado. Porque olha o que acontece. Tenta segurar uma direção, ele vai, trava um pouquinho, e daí é completamente travado.
meio contraintuitivo você tentar usar isso para jogar qualquer coisa. O Scratch não foi feito para naturalmente realmente processar você segurar uma tecla. Então, como é que a gente dá um jeito nisso? Como é que a gente conserta isso? Bem, fazendo o Scratch detectar quando o botão não está sendo pressionado. Agora, bora lá pegar aqui na aba de controle. Repita até aqui, na aba de controles. Na aba de sensores, eu vou pegar a tecla pressionada. E nos operadores, eu vou pegar o não, negador. Ok. E agora eu vou montar essa estruturazinha aqui básica, onde repita até aqui, não, a tecla direita. Vou usar a tecla direita como exemplo. Quando a tecla direita está pressionada, repita até aqui, não tecla seta para a direita pressionada. E agora vai desse movimento aqui travado, com todas as outras teclas, que tipo, trava no iniciozinho e daí só vai direto depois, para algo que vai direto na hora, e se mantém direto, para algo contínuo. E bem, agora eu vou repetir essa estrutura aqui para todas as outras, praticamente. Daí a gente tem um sistema multidirecional bem sólido. Show. 2000 anos depois. E agora aqui, né? A gente pode até, terminando tudo isso daqui, bingo, a gente tem um movimento de 8 direções. A gente consegue na diagonal, pra cima, pra baixo. Bem, mas o nosso gatinho aqui, o nosso ator, ainda tá completamente estático. A gente pode dar uma sensação de movimento para ele com os blocos aqui na aba de aparência. O de próxima fantasia e mude para fantasia. Como que a gente vai fazer isso? Então, o objetivo é que quando o jogador aperte qualquer tecla de movimento, o nosso gatinho ele fique trocando de fantasia de maneira periódica. E quando ele fique parado, pare, né? Ele entre na pose inicial dele, que é essa pose bem aqui, que tá na tela. Bem, com isso em mente, a gente não pode simplesmente atribuir um comando de mudança diretamente bem aqui, por causa daquilo que acontece. Ele fica um pouco frenético, tentando na opa. E também, principalmente, quando a gente usar duas teclas simultaneamente. Se a gente botar uma periodicidade para ele não ficar tendo um espasmo toda vez que a gente bota alguma coisa, ele teria conflito, né? Por causa que daí ia ser duas direções tentando mover tentando fazer o personagem trocar de fantasia, e daí não ia sair muito bonito. Mas bem, para que a mudança de fantasia responda para uma tecla de movimento qualquer, a gente vai ter que pegar 3 blocos operadores aqui do OU e um bloco 4 desses blocos sensores de tecla novamente. Bem, e daí a gente pega os blocos de OU, bota cada um dentro do outro. A gente vai atribuir aqui para cima, para baixo, direita, esquerda. Vai ficar um pouco grande isso daqui no final, mas é inevitável. Tem vezes que qualquer coisa que a gente vai programar vai acabar ficando um pouco complexo, um pouco grande, mais do que a gente esperava. E agora a gente vai pegar na aba de controle, para pegar um bloco de se e se não. A gente vai botar essa condição inteira aqui de OUs, e teclas pressionadas aqui dentro, e no controle aqui também um de espere. A gente vai botar o tempo desse espere para 0.2 segundos. E então, se qualquer uma das teclas aqui, se for pressionada, a gente vai ir para a próxima fantasia e esperar 0,2 segundos antes de poder mudar para a fantasia. E se nenhuma dessas teclas estiverem sendo pressionadas, a gente vai voltar para fantasia 1. Essa daqui que está na tela, que a gente quer que ele volte para um default, ele volte para algo que seja normal. Bem, agora a gente vai pegar o sempre aqui de dentro, que o sempre vai permitir que esse prompt de se uma tecla estiver sendo segurada, esteja sempre ativo, sempre checando se alguma tecla está sendo pressionada nesse momento. Então, ativando esse bloco, você vai perceber que, tá bom, ele não está se movendo, então ele só está sendo posto para fantasia 1. Agora, se eu começar a apertar as teclas e começar a mover ele, você vai dar para perceber que ele tá... Agora parece que ele tá andando pela tela, de verdade. Agora, mas ele ainda não tá se virando enquanto ele move. Então, o que a gente pode fazer sobre isso? A gente vai e dá para ver aqui na opção de direção dele, do ator, que a gente pode trocar para esse daqui, ó. Esquerda e direita. Esquerda barra direita. Então, toda vez que o ator ele dá essa meia-lua completa, ele vai virar para outra direção,
ao invés de fazer uma volta completa. Tipo, ficar de ponta cabeça que nem ele tá agora. Então a gente define isso. E aqui, posição, direção menos 90. Então toda vez que ele apertar, que a gente apertar para ele ir pra esquerda, eu quero que ele aponte para a direção de menos 90. Toda vez que ele vá para a direção esquerda, eu quero que ele aponte para a direção 90. Então, quinto de novo isso. Pronto, ó. Agora, para fazer com que esse sempre aqui seja realmente ativado, a gente precisa de um evento nele. Então, a gente vai botar aqui, quando a bandeirinha verde for clicada, que daí a bandeirinha verde geralmente indica o início de um jogo no Scratch. Quando a bandeirinha verde for clicada, agora ele vai sempre estar checando se o nosso personagem está movendo, para realmente fazer ele trocar de fantasia. Desligar aqui. Bem, agora o nosso personagem tem um movimento claro e satisfatório de acompanhar. Ótimo, a gente deu um pouco de vida para ele agora. Agora a gente também precisa dar um pouco de vida pro nosso cenário inicial aqui. Então, sinceramente, usando as coisas que a gente quiser. Mas sem variar muito, porque o tipo de colisão que a gente vai utilizar, vai estar aqui nos sensores, vai ser baseado nesse tocando na cor. Eu vou fazer um pequeno labirinto aqui, para daí a gente poder mover o personagem dentro. Bem, agora com o nosso cenário pronto, a gente pode agora começar a trabalhar num sistema de colisão para o nosso gatinho aqui, por causa que atualmente ele só está atravessando as paredes da caverna, que eu fiz aqui. Mas, bem, primeiro a gente precisa achar um ponto de retorno. A gente precisa, por causa que é um labirinto, quando ele encosta nas paredes, ele perde, ele tem que voltar para o início. Então, né, na posição atual que ele está agora, é a posição que está aparecendo aqui, nesse bloco vá para. Então a gente puxa ele atualiza com a posição atual do nosso personagem quando a gente quer pegar ele bem aqui, mas ele não atualiza quando a gente pega ele e daí bota aqui no nosso código. Então, né, quando eu aperto ele, pronto, ele voltou para a posição. Então, aqui nas opções de controle, se o nosso gatinho estiver tocando na cor, eu quero que ele volte para cá. Agora, eu quero que isso esteja sempre sendo checado. E a gente vai utilizar praticamente a mesma estrutura que a gente utilizou aqui no nosso movimento, na nossa animação, e utilizar com o evento da bandeirinha. Agora, toda vez que o jogo iniciar, que a gente inicia apertando na bandeirinha, quando a gente aperta aqui na bandeirinha, ele vai ter essa animaçãozinha dele andando por aí, e toda vez que ele encostar no roxo, ele vai voltar pro início. Não mudei a cor. Perdão, pessoal. Aqui. A gente precisa mudar a cor da cor que a gente vai tocar, né? Então a gente precisa pegar a cor, pegar o conta-gotas e selecionar a cor das paredes, que é esse roxo bem aqui. E agora sim, quando a gente apertar na bandeirinha, a gente encostar no roxo, a gente é mandado para o início. Perfeito. Agora, só por praticamente desencargo de consciência, toda vez que a gente iniciar o jogo, clicar na bandeirinha, eu quero que a gente volte para o nosso início. Então eu vou duplicar aqui, e quando for clicado a bandeirinha, ele vai nos mandar inicialmente para o início. Bom, mas daí vai ficar rodando para sempre aqui o script de ficar mandando a gente para trás quando a gente encosta na parede. Bem, agora para termos um fim para o nosso labirintozinho aqui, a gente vai voltar aqui para a edição de cenário e vir bem aqui, trocar de cor, pegar um verde bem bonito, e daí a gente vai fazer um bloquinho aqui pra gente, com um contorninho legal. Pra botar bem aqui no fim. Pronto. Agora, quando a gente colidir com a cor verde, que tá bem aqui no nosso bloco, deixa eu já botar o conta-gotas. Eu quero que a gente troque de cenário. A gente vai vir aqui em aparência e pegar o próximo cenário. E eu quero que ele, novamente, aqui em controle, se você estiver tocando na cor verde, eu quero que você sempre fique checando se estiver tocando na cor verde. Eu quero que você vá para o próximo cenário. Temos um novo cenário aqui atualmente? Ainda não. Então vamos pegar um cenário novo, um cenário bonito.
Aqui. É a biblioteca de cenários que o aluno tinha falado no início da... E aqui, pegar um coração aqui. Pronto. Que agora temos nosso segundo cenário, a gente pode testar se isso aqui vai estar funcionando. Touro. E para finalizar aqui, nos eventos, sempre quando a bandeira for clicada, ou seja, toda vez que o jogo começar. E agora? A gente vai percorrer nosso labirintozinho aqui. Pronto. E a gente chegou bem aqui no nosso cenário de coração. Pra realmente, caso você queira, se você quiser fazer esse projeto fora a parte, você pode muito bem continuar com outros tipos de labirintos. E bem, bora pelo menos deixar alguma mensagenzinha aqui pro pessoal que termina o nosso negócio, tipo, sei lá, em um azul aqui, botar um texto. Beleza. Agora, para fechar com chave de ouro, toda vez que o nosso jogador ele clicar, caso o nosso jogador ele queira jogar de novo, bora botar aqui para quando a bandeirinha for clicada, a gente bote aqui pro primeiro cenário. Botar aqui pro primeiro cenário quando ele queira jogar de novo. Então, né, a gente já tá aqui no nosso cenário, a gente já terminou o script, então quando a gente for apertar aqui de novo, a gente vai voltar pro primeiro cenário, na posição inicial, e a gente pode jogar de novo pra ver se a gente consegue chegar mais rápido, algo do tipo. Bem, e tá pronto o nosso projeto aqui no Scratch. Espero que vocês tenham gostado disso. Caso tenham ficado interessados na plataforma de Scratch, eu fortemente recomendo vocês a darem uma tentada, brincar com os comandos aqui, fazerem o que vocês bem entenderem, né? E se vocês gostaram dessa aula, considerem dar um like, se inscrever no canal da nossa sala e deixe seu feedback nos comentários. Bem, obrigado pelo seu tempo, muita saúde e se cuide.